percebia que tinha algo acontecendo comigo, mas não sabia muito explicar o porquê. Eu estava emagrecendo muito, não tinha mais satisfação em realizar nenhuma tarefa do meu dia. A doença me chamou a atenção depois quando eu virei para a mania, que eu pude perceber que naqueles meses anteriores eu estava muito mal e de repente eu fiquei muito bem, e daí que eu fui diagnosticada. Mas a depressão em si, ela passou bem desapercebida. Como foi para você ter que lidar que eu tenho uma doença mental? É um misto de sentimentos, né? Um sentimento da perda da saúde, né? Mas também um alívio por saber que você pode, de repente, controlar a doença e voltar a ser o que você era antes. Você descreve muito bem o impacto que a pessoa tem, né, quando tem o diagnóstico, principalmente do transtorno depressivo, mas particularmente do transtorno bipolar. São duas doenças de caráter crônico que não tem cura, mas tem controle, tem estabilidade se há adesão ao tratamento. Veja que importante, né? Você fala de que as pessoas queriam atribuir alguma causa, né? Por exemplo, ou por não ter família, por não ter marido, não ter filhos, ter trabalho, não ter trabalho, coisas assim, como se a depressão ou mesmo o transtorno bipolar fosse por coisas do nosso dia a dia. E sem dúvida a gente sabe que tem um caráter genético importante, tem alterações neuroquímicas importantes no cérebro que faz a manifestação da doença independente, muitas vezes, de como está a nossa volta, o ambiente. E o apoio das pessoas é fundamental, né? Porque o sentimento de solidão já vem com a doença, né? A depressão ou até a mania já dão um sentimento muito grande de solidão e de desesperança, né? Então, se você tem pessoas ao seu redor que entendem a doença e que te apoiam de uma maneira realmente boa, produtiva, então isso muda tudo, né? Priscila, você disse que a partir do momento quando foi feito o diagnóstico, e o diagnóstico só foi feito na fase de euforia, na fase de mania do transtorno bipolar, que é a fase depressiva, você sofreu, passou dificuldades. Desde então, você faz o tratamento adequado, você toma medicação? Então, desde que eu fui diagnosticada, eu tenho muito essa consciência de que isso é uma doença. E em se tratando de uma doença, eu acredito que realmente os medicamentos podem fazer efeito e que eu posso ter uma vida relativamente normal, mais estável, sob medicação. Então, assim, eu sempre fiz uso da medicação, mas eu tenho também consciência de que muitas vezes demora para achar a medicação correta. Estou vivendo desde 2016 essa gangorra, mas eu nunca abandonei o tratamento porque eu sei que se eu deixar o tratamento, eu vou deixar uma doença conduzir minha vida. E eu não quero que uma doença conduza a minha vida, eu quero conduzir a minha vida. Apesar do tratamento, você tem conseguido levar uma vida razoável, não totalmente sem, porque infelizmente a doença é cíclica e ela acontece. Vai chegar uma época que isso vai estabilizar e você vai estar feliz e contente de persistir e vencer. É isso que a gente pede a todas as pessoas que têm algum transtorno, principalmente a depressão e o transtorno bipolar.